Olá, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho que nós realizamos todos os domingos a partir das 19 horas. Eu convido você agora, nesse instante, reservar alguns minutos para acompanhar esse pequenino Evangelho que é realizado online. Você já é inscrito no canal? Então se inscreve aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, ativar todas as notificações, para que você possa acompanhar as atividades do CEF, Fraternidade do Ipiranga. Falando nisso, nós estamos localizados na rua Jorge Moreira, número 115, no bairro do Ipiranga, fácil acesso. Venha nos visitar, acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas programações. No Evangelho de hoje estamos eu, José Aparecido, e o Alessandro, e nós vamos nos dividir aqui nessa tarefa, onde farei uma leitura. Em seguida, o Alessandro fará a prece, concomitante à leitura do Evangelho. E abriremos um espaço para comentarmos sobre o tema da noite. Eu convido você a fazer essa reflexão conosco, ok? E ao final faremos as nossas vibrações e também a magnetização da água fluídica, ou seja, fluidificarmos a nossa água que está reservada para esse mistério, ok? Então, nós vamos hoje acompanhar a leitura do livro Jesus no Lar. O item é o 32, e o tema é um tema muito bonito, a fé vitoriosa. Este livro ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Neio Lúcio. E aqui, o espírito Neio Lúcio, ele conta os encontros de Jesus com seus discípulos, tá? Então, vamos lá. A fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou, tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apóstolos, que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizavam em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas dos grandes conflitos. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenharam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que lhes sofreram a flagelação que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro divino visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruiriam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si. Elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso, explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas no vento, que auxilia a natureza no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso.
ensinando-os o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar e ao terceiro utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentadores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma. Assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitavelmente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade no coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos, para melhor fixar a mensagem de luz. Neste momento, vamos pedindo a presença dos nossos mentores individuais, os mentores do nosso Evangelho, do nosso lar, os nossos mentores do nosso Evangelho aqui no grupo, pedindo auxílio aos céus para todos os nossos amigos neste momento, das correntes, das fraternidades, também se façam presente. Neste momento, vamos pedindo um auxílio para que eles nos elevem até a presença da nossa Mãe Espiritual, nossa Mãe Maria, ela que se faz presente neste momento, nos recebe com todo amor, com todo carinho, que uma mãe recebe um filho, e com seu manto azul nos cobre, e com a sua energia, ela nos eleva um pouco mais, até a presença do nosso irmão Jesus, onde agradecemos a Ele pelos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos pela doutrina ficada aqui no nosso planeta, cristianismo. E assim pedimos auxílio do nosso irmão para que ele nos eleve até a presença do nosso Pai espiritual, presença de Deus, onde ajoelhados espiritualmente agradecemos a Ele. Pai, obrigado pela minha reencarnação, obrigado pelo meu ganha-pão, pela minha família, obrigado por tudo que eu tenho, obrigado, Pai, pelas coisas que eu também não tenho. Pai, neste momento, um momento de agradecimento, eu lhe digo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Pai. E assim, humildemente, pedimos autorização para dar por iniciado o nosso evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Não coloqueis a cadeia sobre o alqueire. Nos foi aberto também numa parte, não foi o acaso, né, que vem agora, coragem da fé. A leitura diz: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que estais no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que estás no céu. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier da sua glória e de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículos 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, os quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em todo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância dos resultados. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos que a covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele. Que renegará aquele que tiver renegado, que é aquele que confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, que estás nos céus. Em outros termos, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perdão, o benefício da sua fé, porque é a fé egoísta, que guardaram para si mesmos, mas que escondem com medo de que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aquele que se proclamar abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e para o dos outros. Assim, o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra e colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem e de sua fraqueza, da sua franqueza. Coragem para a gente afirmar que as palavras de Deus, as palavras de Jesus, são palavras benditas. Mostrar para as pessoas que eu vou falar por mim, que eu sou um discípulo de Jesus. Eu tenho muito orgulho disso. Eu não preciso de coragem, eu apenas espero que as pessoas me respeitem pela minha decisão em ser o que eu sou hoje. Eu me aceito, minha família me aceita, e diante de Deus, eu aceito o meu irmão Jesus, aceito as palavras que foram, e consequentemente, para que a minha família, os meus amigos, ou as pessoas que me procurarem, sintam-se amparadas quando chegarem a mim. Eu sou um dos trabalhadores do CEF, estou nos trabalhos segundas e sextas-feiras na unidade, e eu me preparo para isso. Então, não tenho vergonha em dizer para ninguém que eu sou um espírita, filho de Deus, enviado aqui para fazer o bem. Então, eu não tenho como dizer a outras pessoas que eu estou plantando
ventania para colher tempestade. Não, eu estou plantando bons frutos para colher depois os melhores frutos ainda. Estou plantando as melhores sementes para colher melhor do que esse, do que a gente plantar o bem para colher o bem. Então, eu hoje estou aqui dizendo de coração aberto a todos, sou sim um espírita, estou na doutrina já há mais de 5 anos, estudo para a minha evolução e eu não tenho como negar a presença do nosso irmão. Se alguém me perguntar sobre ele, eu vou abrir o coração e dizer assim, poxa, foi um rapaz que passou aqui pela Terra, um ser iluminado, que passou por aqui, não escreveu um livro, ele não escreveu um livro sequer, mas deixou todos os ensinamentos que nós temos aqui hoje. E eu sigo os ensinamentos do nosso mestre. E eu não tenho medo em dizer isso para ninguém, não preciso de coragem também para dizer isso, porque vem de dentro. Então, eu acho que fazer o bem também para o próximo não precisa de coragem, não precisa ter caras e bocas para poder chegar aqui hoje e fazer o bem para o próximo. Ninguém precisa saber quando você está fazendo bem. A gente não precisa soar trombetas para dizer, eu estou fazendo bem aqui hoje. Não, as pessoas acontecem muitas vezes das pessoas precisarem de um auxílio e a gente está aqui a postos para poder auxiliar o próximo em qualquer momento. Complemento, Zé? Bom, esse tema, né, ele é muito bonito, né? Ele faz com que a gente mergulhe, né, em várias interpretações. Mas algo me chama a atenção aqui, nesse capítulo de Lucas, né, capítulo 9, versículo 26, ele diz mais ou menos assim, né, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Hoje, é muito importante a gente ter coragem para superar as dificuldades, né? Quantos de nós, às vezes, quando percebe que as atribulações estão chegando na vida e a gente fica desanimado na nossa fé, a gente fica distante de Jesus, a gente acaba renegando os ensinamentos que Jesus colocou para nós na nossa jornada, seja ela em que escola iniciática a gente iniciou a nossa fé. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, a humanidade está passando por um problema de pandemia e muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão acovardadas na sua fé. Não é um julgamento, né, mas só uma observação, que às vezes nos falta essa coragem para dizer assim, olha, se tudo isso que está acontecendo é porque o Papai do Céu permitiu e tem uma lição importante para o meu aprendizado individual e coletivo, porque eu faço parte, né, desse coletivo, dessa humanidade que está aqui hoje. Então é preciso ter essa coragem para reafirmar a nossa fé, a nossa convicção nas verdades imortais e perceber que tudo isso é um aprendizado. Às vezes, a fotografia ela nos traz um retrato muito cruel daquele momento, mas ela não representa o filme da vida, ela não representa tudo. Ela é apenas uma amostra. E Jesus fala, né? Se alguém se envergonhar de mim, ou seja, se alguém ficar distante de Jesus, como é que ele vai se aproximar dele se a pessoa não quer? Né? Ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita o meu, o seu, o nosso livre-arbítrio. Né? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, tendo a confiança, a crença que tudo pode melhorar, eu trago isso para a minha vida ao levantar e digo, olha, hoje é um dia abençoado, hoje é um dia de expectativa, hoje é um dia de superação, hoje é um dia de resultados positivos. Ou seja, eu estou atraindo para o meu interior essa convicção, né? Essa presença viva do Mestre Jesus. E eu consigo passar pelas dificuldades com muita facilidade. Ou eu consigo entender um pouco mais o campo das relações com o meu irmão, com quem eu me relaciono durante o dia.
seja no ambiente de trabalho, seja na rua, na via pública, ou seja, dentro do nosso próprio lar, né? Dentro do meu lar, do seu lar. E quando a gente traz essa coragem, não se envergonha, ou seja, esse envergonhar para Jesus é como se a criatura se afastasse dele, tivesse vergonha dos seus ensinamentos, né? E quando eu tomo essa coragem, coloco ela dentro de mim, eu me encho de plenitude, de amor, de esperança, de energia positiva, eu faço o quê? Eu transformo o meu entorno. E, às vezes, esse meu transformar, essa energia, né? Lembra um pouco aquelas pessoas que estão sempre ligadas no positivo. Você comenta, olha como é que está o dia, está chuvoso, e fala, não, hoje o dia está lindo, né? Hoje o dia está esplendoroso. Ah, aconteceu o fato, não, isso não tem importância, vamos pensar sobre as coisas positivas que acontecem. Ou, às vezes, alguém nos procura comentando um fato negativo de alguém, essa outra pessoa ela nos fala, olha, vamos ver qual é o lado positivo dessa pessoa. Então, Jesus, né, ele nos convida a fazer essa reflexão, né? E a coragem das opiniões próprias sempre foi tirada em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até o simples sarcasmo, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Ou seja, é preciso ter coragem para professar essa fé, para dizer, olha, independente do que está acontecendo, há de ter, porque Deus é Pai, há de ter algo bom em tudo isso. Então, somando as minhas palavras com as do Alessandro, eu convido você a fazer essa reflexão. E hoje aqui é um pedido especial, né? Por conta desse momento, algumas atividades da nossa casa estão suspensas. Eu convido você a implantar de verdade o Evangelho na sua casa. Não é o ato mecânico da leitura, de comentarmos uma fração do Evangelho. É o ato espiritual de se conectar com a essência que Jesus nos traz. E juntos vibrarmos muito amor por todos os nossos companheiros que sabemos, por alguma razão, passam pelos seus momentos de dificuldade. Então, se você conhece alguém que está passando por algum aperto espiritual, vamos dizer assim, ore por esta pessoa, convide esta pessoa a elevar o seu pensamento. E assim nós vamos ajudando uns aos outros, porque João Evangelista, ele disse assim, meus amados filhinhos, vós serão conhecidos por muito vos amados. Então, a nossa vontade é de amar uns aos outros, e assim a gente vai levando o bem aonde nós estivermos. Ok? Então, agora, você reserva aquela jarra com água, e você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos, você vai mentalizar Jesus adentrando a sua casa. Então, para isso, a gente fecha os olhos, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nesse instante, pedindo que a infinita misericórdia possa adentrar os nossos lares, abençoando a todos os nossos familiares, dando saúde, dando esperança, dando perspectiva de dias melhores. E nesse momento nós pedimos aos emissários de luz que possam magnetizar esta água, fluidificar esta água. Que esta água, nesse momento, ela possa receber todas as energias de cura e de libertação, que por um acaso possa estar passando das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que no dia de hoje, elas possam refletir sobre a sua importância na vida. Quando beberem este líquido, terem a sensação de estar recebendo um remédio divino para a cura dos nossos males. E nesse momento, nós pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa semana, que abençoe as atividades de cada um, o ganha-pão de cada um. E assim, nós nos despedimos deste nosso encontro fraterno, rogando ao Mestre Jesus que dê a você, a todos que estão assistindo esse vídeo, uma semana repleta de realizações em todos os campos da vida. Eu te convido
no próximo domingo, estar aqui conosco às 19 horas. Bom, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.